Fala galera, estou aqui com a minha querida amiga Margarete Bispo, a mulher que entende de projeto, agilidade e tudo mais. Fala, Mar, como você tá? Olá, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Boa tarde, todo mundo. Então, pessoal, a Margarete tem uma bagagem muito grande de projeto de vida real que eu queria compartilhar com vocês, talvez aqui, deixa eu bater um papo sobre dificuldades na vida de projetos, né? Dificuldades na execução de projetos na vida real. Ali no. Mas você sempre também atuou junto a times de TI, né? Sempre Sim, projetos de TI. É, sempre eu, projetos de TI. eu também tenho essa veia, sempre projetos de TI. E tem uma coisa curiosa, né? Que é o seguinte, na minha visão. No final, quase tudo virou TI, né? Tudo. Não adianta fugir. Não adianta fugir, porque assim, você pega uma empresa que não tem nada a ver com TI, mas ela vai ter uma equipe de TI ou múltiplas equipes, uma área muito forte, mesmo que ela venda qualquer outra coisa que não tem nada a ver com tecnologia, no final ela vai precisar ter alguma coisa digital. Exato. A minha primeira pergunta para você é: você que vem da vida real, de projetos reais, de dificuldades reais ali, não do mundo perfeito, você acha que a gente evoluiu de uns anos para cá? As dificuldades diminuíram ou aumentaram? A sua percepção, a sua leitura mesmo. O que você sente? Evoluiu, eu acredito muito, inclusive em entregas, porque quando eu iniciei, eu vim de um mundo onde eu era tudo. Eu era programadora, analista de negócio, a DBA, enfim, a gerente de projetos e implantava. E o risco disso dar errado era altíssimo, né? Então, para eu fazer com perfeição, tinha muito mais tempo, eu gastava muito mais tempo. E hoje a gente tem um time, né, para um projeto, né? Fazer picotadinho. E para você fazer picotadinho, não tem um planejamento bom, né? Hoje não, hoje tem um planejamento, hoje tem times, evoluiu muito, tanto no mundo ágil quanto tradicional. Você chegou a executar projeto de software utilizando alguma coisa de gerenciamento clássico de projeto ali? Sim, é o tradicional, né? E tradicional? Sim, sim. Eu trabalhei 14 anos com gestão de projeto tradicional. PMBOK mesmo, ali na veia. PMBOK mesmo, seguindo todas as boas práticas PMBOK. Porque, assim, é um baita corpo de conhecimento, é uma baita ferramenta que, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. É possível a gente juntar, tem coisas boas no PMBOK que a gente pode combinar com ágil, não tem? Nossa, muito. Quando eu mudei do tradicional para o ágil, foi um baque para mim, porque eu não conhecia o Scrum, né? Eu entrei numa consultoria grande, né? E era um projeto da área de farmacêutica. E eu vi que estava sprint, falei, gente, isso é Scrum, que eu já vi falar de Scrum, né? 2015 foi isso, né? Isso é Scrum, né? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma estudada. Aí eu falava, cara, é outro chapéu, eu vou ter que. Era meio híbrido, né? Eu tinha que ser gerente de projeto, mandar status report, fazer algumas reuniões, mas eu tinha que estar com aquele time ágil lá que trabalhava com Scrum. Então, a mudança, né, de chapéu, uma coisa é o gerente de projeto que ele tem que estar lá em cima, controlando o time. O ágil não é isso, o time tem que ser maduro, tem que ser. Então, eu fui aprendendo com o time como que eles trabalhavam, consegui tirar o chapéuzinho de gerente de projetos para o Scrum Master nos momentos exatos. E ali eu vi que, gente, dá para trazer coisas do tradicional para cá, dá para levar coisa do ágil também para o tradicional, né? Então, no momento que eu estava em projetos totalmente tradicional, ao invés de eu fazer uma daily, eu colocava reunião de checkpoint, porque eu acho a daily excelente. O time está ali todos os dias mostrando. Não é para ficar contando história, é para dizer se teve algum impedimento, se teve alguma coisa que está impedindo daquela tarefa do cronograma andar. E pro ágil, eu trago algumas boas práticas também. A habilidade que eu tinha de gestão de projetos traz para cá o jeito de você resolver, de escalar as coisas de uma maneira mais. Não é, sabe, quero prejudicar a pessoa, quero ajudar a pessoa, quero ajudar o time, né?
Então, assim, tem como trazer, sim, de um lado para o outro. Eu acredito nessa visão também. Eu concordo muito contigo. E você falou uma coisa engraçada, né? Ontem eu bati um papo com uma outra pessoa pro canal também e parece que você copiou o que ela falou. Incrível. A experiência é uma coisa muito interessante. Você falou time maduro. Gostei muito de você falar isso. Mas a minha pergunta é, com ágil, adotando práticas ágeis, o time precisa ser mais maduro, na sua visão? Uma empresa no início, está falando? É, no início. Precisa, sim, seria o mundo ideal, né? Mas já peguei time totalmente nada maduro, era time novo, produto novo, e ninguém conhecia nada de Scrum. Aí, ops, por onde eu vou começar? Aí começar a também pensar, ver um treinamento para o time, mostrar o que é Scrum, ou se é Kanban, mostrar o que é Kanban. Isso foi numa empresa de telecomunicação, que ela tinha 12, 13, né? Era um produto grande e tinha 13 times. E eu entrei como Agile Coach para ajudar, né? Falei, bom, treinamento, né? Aí demos treinamentos para 2 times que eram novinhos em tudo, novinho de produto, novinho de empresa e novinho de agilidade. Vieram do mundo tradicional, ou então refazendo, né? E, enfim, treinamento. Tem como treinar, aí, lógico que não adianta se cobrar na primeira, segunda, terceira sprint ou fluxo do time, eles vão crescendo empiricamente, né? Que é o mundo ideal. E lá para quinta, sexta sprint, você fala, uau! E não é que deu certo? Foi a primeira vez que eu tinha pego, né? Um time assim, zeradinho de tudo, né? E teve gente que pediu para sair porque não gostou. Nossa, você não gosta desse jeito, não. Tem esse monte de reunião, tem, né? Não gostava, pediu para sair, e saiu mesmo, e teve gente que adorou, né? Então, é assim, precisa ser maduro? Não. Se tiver um ou dois maduros lá dentro do time para estar apoiando o Scrum Master, o PO, beleza, né? Mas se não, tem como conseguir fazer eles chegarem na maturidade. Legal. Eu gosto muito da sua visão. Uma coisa que eu sempre vi em você, a gente se conhece há bastante tempo ali de treinamento, de conversa, de várias trocas de ideia. Eu sempre vi uma visão muito serena sua. Assim, os comentários que você fazia, os problemas, o seu olhar, eu via que era alguém que estava no mundo real, que lidava com problemas reais, né? Porque é muito comum a gente ver aí o mundo de Nárnia, né? O mundo perfeito, Exatamente. ideal. E assim, na vida real isso não existe, né? A gente tem que montar um time, o time não tem maturidade, você perde membros do time, uma série de turbilhão de coisas acontecem. Então, eu sempre gostei muito da sua visão, sempre achei ela muito serena, muito realista ali, né? E assim, nessa sua trajetória de agilidade, combinando aí prática do tradicional, vamos dizer assim, com ágil, o que você acha que é mais difícil para o time entender quando ele está iniciando na agilidade? Pra ele, por exemplo, em projetos de TI, qual que é a maior dificuldade que você vê, na sua visão? Para o time, métricas, eles falam, para que esse monte de coisa, né? Se você não explicar um burn down, para que que serve, um burn up, para que que serve, um lead time, um ciclo time, o time vai, ó. Eu peguei um time que a Scrum Master antiga, ela aplicava as métricas e mostrava lá que, olha, aqui para atingir lá os indicadores de maturidade, diagnóstico ágil, né? Para o time lá ter pontuação. Quando eu peguei o time, aí eu comecei a ver os indicadores, mudei algumas coisinhas, né? E comecei a chamar eles para conversar na retrospectiva ou na plane, né? Mostrando, olha, gente, na sprint passada nós fizemos, vocês estimaram tantos pontos, né? Só foi tantos aqui, olha, o throughput, né? Mostrando para estudinho, explicando cada um. Depois de uns 3 meses, eles falaram, Margarete, a gente não sabia para que servia o Scrum. A gente fazia, não entendia nada dessas métricas. Com você, a gente conhece as métricas. A gente sabe que cada uma é para que é. A gente sabe que a gente faz story points
para lá na frente a gente ter previsibilidade de que o time tem a capacidade, a velocidade, né, de mais ou menos mais 60 pontos. A gente não sabia que era isso. O throughput, a gente via que a gente entregava 4, 5 histórias, 6 histórias, mas a gente não tinha essa média que você tem agora, que a gente tem em média 5 histórias por sprint. Né? Então, assim, eles vinham os indicadores, mas não sabia para que servia. Né? E, então, assim, não adianta só trabalhar, a gente tem que entregar esse sprint, mas e aí? O que vai prejudicar a gente? A previsibilidade, por exemplo, da capacidade do time, né? Eu sempre fiz isso. Eu faço de 6 meses, tem férias, feriados, folgas previstas. Aí eu já vejo onde vai ficar vermelhinho. Cara, 3 gente do time vai tirar férias em julho. A gente vai ficar com 2 só do time. Gestores, e aí, o que a gente faz? E eles não tinham essa visão, né? Então, assim, indicador fala tudo, né? Indica dor, né? Não é para achar que está só ajudando no ganho de diagnóstico, de pontinhos para fim de semestre, fim de ano. É legal isso, você falar isso sobre indicador, sobre a paciência de explicar pelo time, me remete àquilo, começa pelo porquê, né? Eu acho bem importante isso de você mostrar para o time o porquê de cada coisa, por que foi priorizado isso, qual é o ganho previsto, olha as nossas métricas, entenda a velocidade, entenda para a gente ter previsibilidade, por que é importante previsibilidade. E aí, isso me remete a uma outra coisa que eu também tenho observado muito, inclusive no bate-papo de ontem também surgiu esse assunto, que é sobre interação. Você é uma pessoa, eu também sempre observei isso, disposta a interagir. E isso acho que é uma característica sua. Sim, Isso não te ajudou? ajudou muito, mas às vezes atrapalha também. Tem momentos que eu interajo e às vezes eu até me exponho por ser sincera, por de repente falar alguma coisa, mas para mim não me afeta, tá? Porque eu acho que tanto na agilidade eu aprendi isso, transparência é a melhor coisa, e levei isso para o tradicional também, transparência. Então, nunca atacando, mas falando uma verdade, né? Então, interajo sim em todas as reuniões, em todas situações, impedimentos, eu vou entrando. Já cheguei a falar até com o presidente do Banco do Brasil uma época. Em 2016, estava numa empresa que era interligada com o Banco do Brasil, um projeto, a empresa, mas o Banco do Brasil, e eu tive que falar com o presidente, né? Porque ninguém conseguia chegar nele, e eu acabei chegando sem querer, né? E aí interagindo, né? Puxando um, puxando lá. Ah, fala com fulano, fulano, fala com fulano, fulano era o presidente, né? E cresci muito com isso. Aprendi muito a me comunicar, a conversar, a ter um network muito grande. Sim. Agora, pensando uma coisa, pessoas nos times, por onde você anda, elas têm essa disposição para interagir? Não, não é todo mundo que tem, não. Eu acho que é perfil, né? Você acha que é perfil? É É, perfil. Legal. Assim, é uma dúvida mesmo, porque eu também acho que tem um pouco de perfil, às vezes eu acho que tem um pouco de vontade daquela pessoa. Eu acho que, claro, não dá para cravar ali, né? Mas perfil faz sentido. Legal. Agora, pensando nessas dificuldades aí na execução de projetos, quais as maiores dificuldades que você enfrentou na execução de projetos, na tua vida assim, profissional, na tua trajetória? olha, tem uma diferença grande mundo presencial e mundo remoto, né? Eu estou 100% remoto. No presencial, se um membro do time ou alguém não aparecesse, não ia trabalhar, você saberia, né? Hoje, no presencial, se a pessoa entra no computador, ela está verdinha, você não sabe se está trabalhando ou não, né? Então, assim, não fazemos microgerenciamento, com certeza não, mas uma das coisas que eu passei a medir ciclotime por causa disso, porque uma tarefa a mais de 6 dias, vai estar acontecendo alguma coisa, né? Se na dele não tem impedimento, se na Cama Meet não tem impedimento, não tem gargalo, né?
Eu falo daily Kanban Meeting porque eu trabalho com os dois cenários, tá? Kanban e Scrum, tá? Então, assim, a comunicação foi uma das coisas mais difíceis na execução, né, do time, porque teve, né, e ainda tem muita falha, né, de comunicação. A pessoa tem algo e não avisa, né, que não foi trabalhar, né? Você descobre depois de horas, de dias, talvez, né? E no presencial, não, se a pessoa não está ali presente, você já via, né? Opa, aconteceu alguma coisa, né? E sobre tecnicamente, eu acho que a adaptação também. Tem muitos membros que não se adaptam, né? No Scrum, na agilidade, não gostam de participar das cerimônias, dos eventos, é, criticam. São esses tipos de problemas. Eu estou rindo aqui porque, de novo, você chama atenção para mim, né? Uma coisa que eu prometi para mim, né? Eu queria aproveitar cada convidado que viesse aqui. De 3 anos para cá, eu acho que de 3 ou 4 anos para cá, eu desenvolvi, eu fui atrás de como eu posso aprender mais. E aí eu observei que as pessoas que estavam no meu entorno, eu podia aprender muito com elas. E quando eu resolvi chamar pessoas para cá, eu falei, cara, eu preciso aproveitar cada segundo que eu estou com essa pessoa para aprender, né? E ouvir você falando é muito legal, por quê? Porque me vem um monte de coisas na cabeça, a minha visão está muito próxima da sua, e, como eu disse, é uma visão muito serena, né? E eu concordo com você, essa dificuldade das pessoas, da comunicação, que eu concordo contigo, e é curioso porque o problema de comunicação não é de hoje, Não não tem um adianta. ano, não tem 5 anos, tem muito mais. Se a gente pegar dados históricos de notícias, de pegar livros, cursos, se for na internet procurar desafios de comunicação e problemas, você vai ver que é histórico, né? Exato. E assim, não é uma questão tecnológica, porque hoje a gente tem, cara, você tem WhatsApp. Assim, ó, eu não sei se você lembra disso, mas chegou a ver, sabe, lembra do pager? Do pager? Sim, Então, sim, cara, era uma baita ferramenta. Agora, hoje você tem o WhatsApp, cara, que é um pois negócio é, 100 vezes melhor. Mas a pois é. gente continua com problema de comunicação. Estou falando das organizações, dos times, enfim. Então, é legal ouvir isso de você, porque é a visão que eu tenho. Não é legal porque é a visão que eu tenho, mas reforça aquilo que eu também estou vendo. Sim, A vida real é isso. E, assim, e hoje, a correria nas empresas, o volume de trabalho, o volume de demanda é tão grande, você vive num modo turbilhão frequente, né? E a gente sabe de problemas históricos e muitas vezes a gente não consegue resolver ou endereçar por N motivos, e cada organização tem os seus problemas e desafios, e tudo bem, faz parte da vida real. Mas, assim, essa sua visão serena, eu acredito que você leva para o time também. sim, Sim, você leva isso assim, qual é a receptividade deles? Dos times de onde você passou? Não esse, mas você passou por vários sim, times. sim. Não, mas eu acho que todos os times têm problema de comunicação, né? Por exemplo, no time atual, já tiveram treinamento, é um time que não teve rotatividade, estão comigo há 1 ano e meio. O que acontece é entrar gente nova, mas saem, não saem, né? Porque geralmente são funcionários do banco, né? É concursado, né? Então fica ali, né? Bastante tempo mesmo. Mas pode fazer é mudar de produto, de time, mas não mudaram. Eu costumo assim, puxa, já falei, né? Pessoal, quando for fazer deploy, comunicação, por exemplo, tá? Vê a branch, quando você for faltar, dá um push, né? Porque se deixa na sua máquina, se outro coleguinha for precisar pegar toda aquela comunicação técnica que o time tem, né? Que é um acordo do time. Aí aconteceu de a pessoa saiu e não deu push, ou então não, não avisou, né?
eu vou falar de novo, vou bater na mesma tecla, aí o que eu faço? Eu tenho um você sabia, né? Você sabia que, por exemplo, né, na Daily, a Daily é uma cerimônia para todos os desenvolvedores, é essencial para eles, e que o PO e o Scrum Master não têm obrigação de estar nela, mas podem estar para apoiar? Aí depois, você sabia que a transparência, aí eu coloco 3 pontinhos, avisar o time que você não irá trabalhar, deixar a sua tarefa para que outras pessoas tenham acesso para poder pegar, caso essa pessoa, né, tá indisponível, né? Então, eu tenho uma indiretinha, que eu jogo lá no time, né? E é um você saber muito bonitinho, né? Que tem uma setinha assim, você sabia, amarelinha da cor do banco da empresa que eu estou trabalhando, do cliente, né? E isso tem funcionado muito, porque, por exemplo, você sabia que chega na reunião diária e o time não. Eu estou fazendo uma tarefa, mas preciso de movimentar. Eu estou fazendo tal coisa. Quando eu vejo que está muito com frequência, eu dou esse você sabia, e eles chegam nas outras próximas, está todo mundo movimentando bonitinho, né? Então, assim, é só um alerta, porque já sabem. E, de repente, é só um choquinho para, opa, deixa eu lembrar que a gente precisa de transparência, precisa trabalhar todo mundo de acordo com, né, com o acordado, com as boas práticas, visibilidade. Então, eu costumo fazer assim, dar essa reforçada dessa maneira. Gostei da maneira, achei um pouco, é, até certo ponto, fofa, apesar de ser incisiva ali. Eu acho que é papel do agilista ali, do Scrum Master, do Agile Coach, reforçar isso, às vezes para passar até por chato, enfim, tudo mais. E aqui você me fez lembrar uma coisa, o negócio da água. Por que o negócio da água? Eu vi um dado esses dias, quando você tem uma garrafa de água perto de você, você triplica o consumo. Tá, e daí? Então, quando você tem alguém lembrando ali, né, aproveitando o gancho do que você falou, reforça, né? E eu acredito que o papel é reforçar. Mas a pessoa dá branco, a pessoa esquece, é turbilhão no dia a dia, os motivos são variados. Então, precisa ter essa rede de segurança ali na vida real. Eu gosto muito disso também, de estar reforçando, né? E, e eu reforço também, às vezes funciona e às vezes eu preciso mudar a tática, mas quando dá um problema, eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. A gente precisava atuar numa métrica, o time estava atuando numa métrica e a gente estava apoiando o pessoal de produto ali. E aí o pessoal fez a entrega, estavam atuando numa outra coisa conectada, e aí a gente falou, pessoal, mas vocês estão atuando nisso agora, legal, teve a entrega, como é que está o número? A gente não acompanha mais. Falei, poxa, mas a gente fez, já dá para medir, faz 20 dias, a gente tá na segunda sprint após esses 20 dias, estamos fazendo uma coisa que está conectada e a gente não viu nada. Não, mas é que pro dia a dia, eu falei, legal. Aí eu mandei um post do blog da Amplitude, se eu não me engano, que é um blog que eu gosto bastante de produto, dizendo sobre a importância de você acompanhar métricas. Sim. Então, assim, se uma métrica é relevante, ela precisa ser acompanhada, né? Se ela Sim. é muito relevante, de perto, né? E uma coisa que eu aprendi, que a vivência me ensinou, se tem uma métrica que está sendo acompanhada por mais de um stakeholder importante, é porque aquela métrica é muito importante. Exemplo, churn, Exato. satisfação do cliente. Então, se eu tenho 4 stakeholders chave preocupado com isso, time de CS, atendimento, não sei o quê, é porque aquilo é muito relevante. E se o meu Exato. produto interfere naquela métrica, assim, eu preciso estar olhando isso. Exato. Não, não deu tempo. Mas, assim, como não dá tempo, né? Então, gostei dessa sua abordagem, achei interessante. Então, eu alterno, né? Mas vou copiar você, vou fazer um teste desse. Você sabia, nunca usei, achei bonitinho, achei legal. Mas, e assim, esse papel de você estar reforçando sempre ali, isso te cansa ou para você é natural? Natural. Não me cansa. Faz Não me parte cansa. do teu papel, você encara numa Faz parte. boa, Porque é você aquilo que entende. você porque aquilo que você falou, de repente a pessoa está ali, nossa, estou cheio de coisa para fazer.
Aí depois eu coloco, depois eu coloco. Aí quando ela vem lá, vai lá na reunião, ela fala, ah, esqueci. Só mostra pela importância. Porque ela sabe que é importante, porque ela tá, esqueci, desculpa, vou colocar, né? Mas ela não está priorizando, né? É um minutinho. Tudo bem, eu trabalhei 55 horas, mas é um minutinho para você ir lá mover aquela tarefa, né? Dizer que você está fazendo alguma coisa. Aí eu até mostro, olha, aqui está todo mundo trabalhando, menos você. Se Legal. o CEO entra aqui, ele vê que você não tem nenhum card. Por quê? Está trabalhando sim, mas está lá, né? No novo, está lá, não foi arrastado, né? Enfim, então vou falando durante né? Quando acontece alguma coisa, costumo não falar na frente de todo mundo, eu chamo depois para conversar, né? Para não Legal. expor. Se a pessoa brinca, eu também brinco na hora, né? Mas se não, eu não deixo expor, não. Expor, não. Desculpa, o celular Não, tocando. não, fica tranquilo. Na vida real, aqui é vida real, a gente está todo mundo remoto, celular e barulhos vão acontecer, faz parte, isso não é um problema. Agora, deixa eu te fazer uma coisa. Você falou alguns termos que me chamaram a atenção, porque você foi desenvolvedor. Então, você falou deploy, falou branch, você falou algumas coisas ali Sim, do mundo de desenvolvedor, que faz parte do vocabulário de um desenvolvedor, que um dia sim. você já foi e eu também. Esse conhecimento de desenvolvedor ajudou no teu papel de Scrum Master ou de gerente de projeto de alguma forma? Demais. Por quê? Demais. Por quê? Muito, muito, muito. Porque eu tenho a linguagem dos desenvolvedores, né? Por exemplo, eles estão conversando comigo, aí eles falam, eu estou com impedimento porque não me enviaram o endpoint, né? Eu sei que é endpoint, né? E de repente alguém que vem de fora da área de negócio fala, o que é endpoint? Magalhães, vai atrás deles, procura o endpoint e vê se eles têm um endpoint para enviar até hoje, porque se não for, a gente não consegue entregar. Aí vai eu lá procurar. Então, eu sei o que é endpoint, eu não preciso ir lá no Google procurar o que é endpoint, ou então procurar alguém em particular. Então, ajudou muito. Já peguei times que tentaram fazer um embromation, sabe? Acha que que o Scrum Master não manja de TI, não manja de. Só que manjava, né? Aí depois eu fui também, depois fui tentar entender, conversei com a pessoa viu que eu não, que eu tinha conhecimento do que ela estava falando, e explicou exatamente o que estava acontecendo, né? Então, ajuda muito. Eu também venho do mundo do desenvolvimento. Fui desenvolvedor há muito tempo, líder técnico, arquiteto, e eu confesso que me ajudou bastante. A minha paixão por produto digital, software, vem da época desde o desenvolvimento. Eu só mudei de chapéu, né? Então, atuando como produto ou como agilista, enfim, o nome que Dizem que a for. gente não pode comentar, né? Se você tá, eles estão discutindo lá, você não, o Scrum Master não pode opinar. Mas É, teve uma vez que eles estavam quebrando a cabeça e eu via a programação na minha cabeça. Eu falava, gente, eu falo ou não falo, eu falo ou não falo. Aí eu esperei acabar, procurei um programador e falei, cara, por que você não faz assim, assim, assado, Bruna? Uma vez eu fiz, quando eu era programadora, ele fez isso e deu certo. legal. É porque E assim, não é, você tem um e a fundamento, linguagem, né? Fundamento é uma a linguagem parte que eles de exato, a linguagem que eles trabalham não era nada a ver com a minha era VB, era Centura, era outras linguagens. Hoje é Java, .NET, não sei o quê, Angular, né? Um monte Uhum, de linguagem que eu nem conheço, mas a lógica que eles estavam batendo a cabeça, eu falei, cara, é só fazer tal coisa, sabe? legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. No canal, a gente tem falado muito sobre performance, né? Eu tenho observado a minha atuação no dia a dia, na verdade, de 2012 para cá, é que eu não me tinha me dado conta. Mas eu me dei conta faz uns 4 anos disso, mais ou menos. No final, se eu estava como agilista, ou como produto, ou como qualquer outro papel, nesses últimos anos eu vivi esses dois papéis, de 2012, de 2007 para cá. Uma coisa que me chamou a atenção é eu estava ajudando o time a ter mais resultado, ou como agilista, ou como produto, enfim. Então, eu tentava entender ali, independente do meu papel, ajudar o time a ter mais performance, né? O que que atrapalha o que que atrapalha a performance de um time? Qual é uma dificuldade
que você acha que atrapalha a performance de um time de desenvolvimento de um produto, um time Scrum, independente se é Kanban, um time de desenvolvimento de um produto digital, de um software? Performance. Deixa eu tentar, não consigo, não consigo lembrar. Que atrapalha a performance do time. Bom, eu acho que uma coisa que atrapalha muito é pessoal de fora, vai, cliente, stakeholder, pedir coisas que não foi planejada, sabe? Olha, eu estava no corredor e vi essa ideia, põe aqui nessa sprint porque isso é importante. Não era até 3 dias atrás, né? E você fez lá toda a meta da sprint, né? E vem uma coisa e vai lá e tem que entrar. E o PO coloca porque foi mandado a estratégico, mesmo que o PO bata de frente ou não. O time acaba ficando desmotivado, porque eles querem trabalhar naquela organização, naquele objetivo que foi definido, que foi planejado, aí daqui a pouco entra outra coisa. Vamos fazer um refinamento, porque agora entrou uma história de não sei quantos pontos para a gente refinar, começar, o time se perde, né? Eu acho que isso atrapalha muito a performance. Eu já tive casos de que ficamos quase 3 sprints com a performance super baixa por causa disso, né? E o time reclamando, poxa, por causa disso, por causa desse, nós estávamos em tal, escopo, né, meta, e veio uma outra meta diferente, tivemos que parar essa daqui que ainda é estratégica para fazer essa daqui que não estava, né, no escopo e teve que fazer, né? Aí estudamos na causa. A causa foi porque a gente tem como se fosse uma BRP, tá? Uma master plan, né? De início de ano e os principais, 3 principais partes interessadas não participaram, né? Dessa BRP. Então essa ideia maravilhosa poderia ter entrado lá, não entrou, entrou depois no caminho. Então a gente acabou descobrindo a causa, né? Mas isso atrapalha muito a performance do time. Ou seja, vida real, né? Eu concordo Vida contigo real. dessas coisas que antes, né, que surgem do nada, não são prioridade e surge nada. Agora, uma coisa que você falou do estratégico, eu concordo contigo, vem um direcionamento estratégico, vem uma ordem de cima, enfim, não importa o nome que a gente dá, né? Mas, sabe uma coisa que eu tenho olhado há um tempo, de uns anos para cá, pelo menos de 5 anos para cá, a impressão que eu tenho é que o volume de demanda cresceu de maneira assustadora nas empresas, independente do segmento, do porte. Você tem essa percepção ou você acha que não? Tenho essa percepção. Inovação, né? É dia a dia, né? Tá aparecendo coisas novas e o benchmarking, né? A empresa tal tá fazendo, também vamos fazer. Enfim, eu acho que a inovação, né? O mundo digital, né? Tá evoluindo cada dia mais rápido e as empresas não querendo ir juntas. Mesmo sabendo que a gente não deve fazer tudo, né? Porque a gente não tem braço. Eu não conheço honestamente nenhuma empresa por onde eu passei que o braço era suficiente para atender o volume de demandas, né? Então, invariavelmente, a gente vai ter que passar por priorização. Essa é uma das dificuldades que eu vejo nas organizações de diferentes portes, ter este entendimento. Eu ouço muito, a gente consegue endereçar apenas X% das nossas demandas. Eu tenho, sei lá, 10%, é 12%, é 8%, é 15%, ou seja, o volume de demandas é estratosférico e a nossa capacidade de entrega, por maior que seja a empresa, a disponibilidade de recursos, ela é infinitamente menor, né? Então, para mim, esse é um desafio que é uma das dificuldades que eu vejo na execução, é a questão da priorização. Sim. Teve um dia que eu achei que era técnica, hoje eu não acredito mais. Não, não é. Não é. Eu acho que esse planejamento semestral ele é essencial. Mesmo que você não tenha um ágil escalado, não precisa ser um ágil escalado, igual onde eu estou trabalhando hoje, não temos um ágil escalado ainda. Mas a gente faz essa reunião semestral para a gente ter uma visibilidade do que precisa entrar naquele semestre, Legal. né? Pode mudar Adoro- no caminho? Pode. Pode. Mas a gente, pelo menos, já tem aquele roadmap daquilo que é essencial e estratégico. Perfeito. Adorei você ter falado isso. Me veio uma pergunta agora na mente. Você está falando que é como se, vou usar uma abstração aqui, é como se a empresa que você trabalha fizesse 2 vezes por ano um planejamento macro da organização.
exato. É mais ou menos isso, né? Se eu entendi corretamente. Legal, bacana. Nesse planejamento macro ali, olhando o produto, olhando a empresa, quem participa desse planejamento macro ali? O quê? Só tem executivos, diretores, ou não chega nesse nível? Sim, tem os diretores, são eles que fazem o tema, né? Tá bom, O tema, o épico, e depois de funcionalidade para baixo, todo mundo, desenvolvedores, tá bom, POs, tá Scrum bom. Masters e eles também. Legal. Então, planejamento, e aí, stakeholders também entram nessa brincadeira, né? Stakeholders Exato, também entram, também. áreas de negócio e tudo mais, e aí Sim, define ali, e aí ali eles colocam, olha, no nosso radar tá isso, a gente gostaria de ir para esse caminho aqui, fecha 6 meses, e aí as pessoas vão atuar para ver a viabilidade daquilo, pensando em funcionalidades e tudo mais. sim, Ah, legal. E aí 6 meses depois vocês reavaliam, e o que foi entregue, novas prioridades, e aí vai. exato, exato. E na tua visão funciona bem? Olha, esse já é o terceiro semestre que nós estamos praticando, né? Esse foi dois do ano passado e esse primeiro agora desse ano. Esse ano só que nós tivemos um problema porque atrasou muito, janeiro, fevereiro. Era para ter acontecido em janeiro e não aconteceu. Então, não foi 6 meses, né? Esse foi o único que nós fizemos um planejamento para 4 meses, né? Mas Entendi. os demais funcionou bem. Mas foi assim, foi falha pontual, tá? Muita gente com Covid, muita gente em férias de janeiro e fevereiro. Foram vários cenários. Não, legal. É bom, é bom. Isso é o equivalente a um direcionamento estratégico. É um direcionamento estratégico, né? Sim, Eu gosto bastante desse planejamento também. Para mim é o que melhor funciona, né? A única coisa que eu vejo na vida real, a ressalva, eu adoro isso. A única coisa que eu vejo é que, uma vez planejado aquilo ali que você gostaria, que são desejos ali, que você tem que amadurecer e fazer uma série de coisas aí, discovery, por exemplo, quando cabível, dar tempo para o time entregar algo. Então, não ficar alternando objetivos ali, inserindo exato, novas coisas, sem dar tempo hábil para o time exato. entregar algo. Ou seja, o time começa uma série de coisas, né, e não consegue terminar. Então, esse é um termômetro que eu costumo monitorar, olha as iniciativas que chegaram não planejadas, que estão iniciadas e nenhuma estão entregue. Exato. Eu gosto muito de mostrar isso, né? Como para mostrar ali, e um outro também que eu mostro olha as iniciativas que estavam priorizadas, que foram entregues, e olha o resultado de negócio. Tem Sim, iniciativas, às vezes, e normalmente, tem iniciativas do tipo, alguém mandou fazer. Então, veio uma ordem lá do sim, Olimpo, mandou fazer. Em alguns cenários, a gente tem liberdade para evidenciar que aquilo não trouxe retorno. Então, a gente alinha com gestores ali, porque normalmente são demandas que vêm de diretoria, da alta cúpula ali, isso pode gerar algum tipo de mal-estar e tudo mais. Então, você com muito cuidado, muito carinho ali, né? sim, Muito alinhado com o gestor, podemos mostrar, não podemos, temos a informação e os gestores, dependendo da organização, sobe disso para mostrar que aquilo que foi mandado fazer não trouxe o resultado, para que a gente refine ou priorize melhor para o próximo, né? sim. Agora, é, pensando assim, essas demandas mandam fazer. Você acha que, se eu voltar 10 anos atrás e voltar agora, ou um ano atrás, ou 2 anos atrás, essas demandas mandam fazer, elas, nas realidades que você passou ao longo da sua jornada, elas continuam acontecendo muito? Tal mesmo número aumentou? O que você acha? Está tendendo a reduzir, está tendendo a reduzir. Porque eu acho que esse controle aí de você mostrar, né? Se você mede, você tem como Mostrar. gerenciar. Então, você está medindo planejado e não planejado. Aí questionam por que não entregaram os planejados que era estratégico? Porque entraram tudo isso de não planejados. Então, essa visibilidade que você tem, você mediu e mostrou, as pessoas vão começar a pensar mais, poxa vida, né? Então, ou a gente planeja direitinho, ou a gente vê o que faz para não estar entrando nessas mandadas, né? Aí no meio do caminho. Essas top. Reduz muito. Olha, a visibilidade que eu tenho, tá? Na empresa atual que eu tenho, nós trabalhei, quando você mostra, reduz muito.
Legal, bacana. E uma coisa, já deu para perceber, Mar, que você é muito orientada a dados. Sensacional, eu gosto bastante disso também. Eu acho que esse o caminho é esse, é o que eu acredito. Você pega todos esses dados, você leva para o time, discute ali com eles, não só dados de processo, mas do produto mesmo ali. O time discute isso ali, que o PO deveria puxar Sim, isso, mas a sim, galera está entendendo o que está acontecendo, está vendo o resultado. O time sim. está Eu participando tenho, ativamente? eu tenho um burn-up do Epicom, né? E todo fim de mês eu levo para o time como que está. Olha, entregamos esse épico aqui, estamos atrasados porque entrou essa demanda, né? E ele, por quê? Porque eles mesmos falam, porque entrou tal demanda, a gente teve que parar essa daqui. Então, eles têm visibilidade da entrega, do produto mesmo que está sendo entregue, o valor daquilo, né? Por exemplo, a gente tem épicos que são estratégicos, tem épicos que não são, tá ali, mas não são estratégicos. E eles têm essa habilidade, nós temos que trabalhar nos épicos estratégicos, é prioridade. Que legal, cara, que legal, que bacana isso. É muito legal isso, né? Evidenciar isso e levar para o time, né? Porque às vezes o time não se envolve tanto, né? Cada time é um time, logicamente, mas eu também defendo que a gente tem que envolver o time em tudo. O time tem que entender o que está acontecendo, tanto sobre a ótica de processo, de produto, o que está Sim, acontecendo no contexto da empresa, porque o time é uma unidade que trabalha junto para entregar resultado, exato, independentemente do papel, né? Independentemente do exato. papel. Legal, bacana isso. E me diz uma coisa, um outro ponto é composição dos times. Nos lugares onde você passou, era uma realidade? Então, por exemplo, todos os times tinham QA, tinham o X, era o X compartilhado. Como é que você vê isso? Como é que Não, já tive times que não tinha QA e o acordo dos desenvolvedores era fazer teste unitário e code review, porque aí mitigava o problema do PO pegar erros, aí o PO também fazia homologação, mitigava de ir para produção com erros. Então, esse era o acordo, porque não tínhamos QA. Um time com QA, continuávamos com testes unitários, code review, se o time achava necessário ou não fazer, eu QA ali trabalhando com teste automatizado, teste unitário, né? Criando cenários de testes. UX e UI de 2, 3 anos para cá que comecei a ter em time, essa realidade não existia, não existia. Acho interessantíssimo porque é uma visibilidade grande para o time, né? Usabilidade, enfim, o design, né? Tudo dentro dos conformes da empresa, né? Dos padrões. E hoje tenho o UX e UI compartilhado num time, né? Que falei para você, é um time que tem 5 produtos, e no outro time eu não tenho o UX e UI. Então, o que tenho, beleza, né? Vamos usar o máximo possível, vamos trabalhar, vamos aproveitar. O que não tem, o que a gente mais pode fazer, se precisar de alguma coisa, pedir emprestado também de um outro time. Se puder emprestar, vem, se não, a gente vai trabalhando com desenvolvedores como a gente sempre fez, né? De e, trabalhar no padrão. interessante isso. É a percepção que eu tenho também. Por que você acha que a gente não tem times ainda com um X dedicado ali? É a realidade da empresa, é custo. Não estou falando do projeto que você está, tá? Estou falando, assim, Tá. um panorama geral. Panorama não, né? Um panorama geral. Você acha que o quê? Que é custo? As empresas não estão convencidas do papel de UX ainda? O que você acha que é, do teu ponto de vista? Eu acho que são os dois, custo e algumas empresas, o desenvolvedor consegue, né, pegar a fonte, consegue copiar o modelo de outro, se tiverem um padrão, né, se tiver um repositório daquilo, um dev consegue, um dev front consegue, né? Mas o dev front não vai fazer um papel de design thinking, por exemplo, né? Sim. Que o UX UI faz, né? De sentir a dor do ator, de ir lá buscar, né? Eu acho que falta de conhecimento também, tá? Tem tantas coisas, tantos fatores, falta de conhecimento da empresa, o que que um XUI é importante, de repente, custo também.
Legal. É a minha percepção também. Espero que isso comece a mudar. Eu acredito que está mudando já. Eu vejo vários Eu sinais também em acho. várias empresas está mudando, né? Mas tudo é um processo gradativo, é a empresa entender melhor o papel, a questão de absorver o custo e tudo mais. Má, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte, relacionado a essas dificuldades na execução de TI. Se você, uma pergunta não, um pedido de ajuda ou uma dica para alguém, o que que você acha que a gente, de tudo que a gente falou aqui, a gente falou várias coisas que eu gostei bastante, mas se você fosse dar uma dica extra para ajudar as pessoas a terem menos dificuldade na execução de projetos, utilizando práticas ágeis ou combinando com práticas tradicionais, de tudo que você falou, várias coisas, várias dicas, coisas de vida real. Eu adorei o nosso papo, mas se você fosse dar uma dica extra que ajudaria as pessoas a ter menos dificuldade, o que que você falaria de extra? Empatia. A palavra é empatia e pessoas. Se você tem empatia, se você consegue entender as pessoas, se você consegue falar com as pessoas, comunicar com as pessoas, tudo fica muito mais fácil. Eu já tive muita dificuldade no início da gestão de projetos, com pessoas, com empatia, e eu via que o negócio não fluía. Comecei a ler livros, sabe? Como conquistar seu cliente, como se dar bem com não sei quem, enfim. E eu falava, gente, é isso, pessoas. Então, assim, quando não adianta você ter ferramenta, você ter processo definido e não ter pessoas do seu lado e você do lado de pessoas, né? Então, assim, aquele triângulo que existe, uma equipe qualificada, uma equipe excelente, sem ferramenta e sem processo, ela vai bem. Uma equipe disfuncional, com uma boa ferramenta e com um bom processo, não vai bem. Então, assim, eu acho que pessoas é o ápice de tudo. Sensacional. É a minha visão também. Eu acho que, por isso que é indivíduos e interações, né? Para mim, a sabedoria do Exato. manifesto indivíduos e interações, né? No final, essas pessoas, a gente faz produtos para as pessoas, né? Que são clientes, são pessoas. A gente trabalha com pessoas o tempo inteiro, então eu também acredito nisso, na questão da empatia, do respeito. Eu concordo muito contigo e queria imensamente agradecer a tua disposição, o bate-papo, a troca, os ensinamentos, a visão de vida real que você trouxe. Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir com muitas pessoas, vai despertar um olhar muito sereno sobre vida real de projetos, de produtos, de agilidade. E eu acho que é, é muito bacana ter a oportunidade. Então, gostaria de te agradecer muito. Obrigado Imagina. mesmo pela tua Eu que agradeço. generosidade e até a próxima. Eu quero te convidar de novo, Tá bom, pode deixar. tá bom? Tá bom. Pessoal, valeu, um beijo para vocês e até a